Olá, galera das Reflexões. Vamos reagir a mais um cálculo de derivadas aqui com o nosso amigo Black Penguin de Pen. Tá, vamos lá. Ele se propõe a derivar essa função bem aqui, o logaritmo de toda essa expressão. Observe que ele toma muito cuidado com os parênteses, né? Ou seja, a derivada em relação a x, aí ele põe tudo entre parênteses. E qual é a função que ele quer derivar? Ele quer derivar o logaritmo de quem? Dessas duas raízes quadradas aqui, onde a primeira é a raiz de x mais um e a segunda é raiz de x, a soma dessas duas funções, tá? Então vamos lá, vou deixar rodar, eu vou fazendo alguns destaques, depois eu volto comentando em detalhes, tá? Ele destaca aí a principal, digamos assim, o principal argumento que está ali dentro, né? Que é a raiz quadrada de x mais um mais a raiz quadrada de x, ele faz isso em vermelho, ó. E aí ele já está aplicando a regra de derivação. Observem a associação que ele faz, né? Destacou em vermelho aqui. Então, o que ele fez aqui na cor vermelha é a derivada dessa função bem aqui, tá? E aí depois ele repete o que está em preto. O que está em vermelho ali, ele simplifica, né? Tirando o mínimo, múltiplo comum. Acaba observando que tem parcelas que são iguais, ele simplifica e obtém a resposta final aí, certo? Vamos ver se está correto, né? Vamos lá. Bom, ele quer derivar o logaritmo de quem? Da raiz quadrada de x mais um mais a raiz quadrada de x. Então, o que você tem que prestar atenção aqui nesse caso é que tem várias composições, tá? Ou seja, tem a composição da raiz quadrada com x mais um. De certa forma, tem essa composição aqui, né, da raiz quadrada de x. Tem a composição da soma dessas raízes quadradas. E, além disso, tem a composição com logaritmo, tá? O que que ele faz? Ele destaca o argumento do logaritmo. Tá? Ele faz esse destaque porque ele vai fazer a derivação pela regra da composição, não é a regra da cadeia. Mas ele tem que derivar a função principal, que é o logaritmo. Então, o primeiro passo que você tem que fazer aí, se eu dissesse para você fazer um roteiro, é que você tem que derivar a função principal. Qual é a função principal? É o logaritmo aqui, ó. E é o que ele faz. E qual é a derivada do logaritmo de x ou do logaritmo de um argumento de uma função? Você inverte, é um sobre a função. Como se trata de uma composição, ele vai multiplicar pela derivada dessa função aí à esquerda. Então, o primeiro passo que ele faz é derivar o logaritmo, que vai dar o inverso de tudo isso daqui, ó, o inverso do argumento. Ó, entenderam? Ó, esse um dividido pela raiz quadrada de x mais um mais a raiz quadrada de x é a derivada a derivada do logaritmo. A derivada do logaritmo de x é um sobre x, tá? Aqui o argumento, no caso, é a soma dessas duas raízes quadradas. Então, vem para cá. Como trata-se de uma composição, ele vai aplicar a regra da cadeia. E aplicando a regra da cadeia, ele tem que derivar essas duas raízes quadradas aqui. Aí entra mais uma propriedade, que é a derivada da soma. Ele vai derivar essa função e vai derivar essa função pela composição. E aí é interessante que você saiba que a derivada da raiz quadrada de x é um sobre duas vezes a raiz quadrada de x. Mais uma vez, a derivada da função raiz quadrada é um sobre a raiz quadrada do argumento multiplicado por meio, né? Ou seja, meio dessa raiz quadrada, o inverso, né? Meio, um sobre duas vezes a raiz quadrada de x. Só que observe que aqui eu tenho a raiz quadrada de x mais um. Então, além de eu derivar a raiz quadrada, eu vou ter que derivar pela composição. Só que a derivada de x mais um, você deriva o x, que é um, e deriva o 1, que é zero. Por isso que quando ele escrever tudo em vermelho aqui, não vai aparecer, vai aparecer somente um nos numeradores, ó. 1 sobre duas vezes a raiz quadrada de x mais um, mais 1 sobre duas vezes a raiz quadrada de x. Ou seja, o que ele fez aqui, ele meio que não escreveu que esse 1 aqui é decorrente da derivada de x mais um, pela composição. A mesma coisa a derivada aqui da raiz quadrada de x é um sobre duas vezes a raiz quadrada de x, mas eu também tenho a derivada do x aqui, que é um. O que ele vai fazer na sequência é dar uma simplificada aqui nessa soma, né? Ele vai simplificar essa soma aí, tirando o mínimo. Ele escreve que está em preto, sempre com bastante habilidade aí com os pincéis, né?
Ó, colocou o 2 e fez o produto aí de x mais um vezes o x, tudo dentro da raiz, né? Fez aquele procedimento de calcular o mínimo, né? E aí observou que esses termos que resultaram aqui são iguais, portanto, ele divide um pelo outro, né? E o que restou foi 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x mais um vezes a raiz quadrada de x. Excelente questão aí do nosso amigo, muito bom. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, comente. Um grande abraço e até o próximo react.